Hoje eu quero compartilhar com vocês a primeira vez que um cliente foi extremamente estúpido comigo, e como que eu me posicionei diante dessa situação, porque às vezes quando isso acontece a gente se diminui, fica preocupado, com medo de perder o cliente. Então eu vou trazer aqui tudo que eu fiz quando isso aconteceu e talvez te ajude para, se caso eventualmente isso aconteça com você também, você tenha mais ou menos uma experiência de que alguém trouxe para você tentar usar alguma coisa para tentar sair dessa situação. Eu tô aqui com a minha colinha, então eu vou olhar de vez em quando para não esquecer de nada, que é bastante coisa. Bom, eu me chamo Cristina Zimmermann, eu sou publicitária de formação, tenho 15 anos aí de jornada no marketing, sempre fui CLT, pedi demissão em 2022 para empreender, então eu tenho bastante tempo de experiência e hoje eu sou especialista em marketing médico, eu tenho uma agência boutique para marketing médico, mas tudo que eu vou compartilhar aqui é das experiências que eu já tive como um todo, em grandes empresas, de vários nichos, de vários segmentos. E eu espero que esse vídeo te ajude se caso você passe por um momento assim, se você está empreendendo, ou até às vezes com um chefe dentro de uma empresa, que não acontece muito dentro de... Acontece, mas não com tanta frequência quanto com clientes. Então, bora conversar? Acho que a primeira coisa, a diferença de ser CLT e de empreender, é que no CLT, esses momentos eles acontecem, só que eles são um pouco mais subjetivos, um pouco mais silenciosos, digamos assim. No CLT a gente não tem tanta autonomia, geralmente tem um chefe lá, principalmente homem, né, os coordenadores, gerentes, CEO, que dominam ali toda a situação, por mais que a gente traga uma informação relevante, ou uma ideia, ou algo disruptivo, dificilmente a gente consegue ter essa autonomia dentro das empresas. Mas é difícil acontecer de um chefe ser extremamente grosseiro e estúpido mesmo. Acho que eu nem posso estar falando essas palavras aqui no YouTube, enfim, vou colocar um pi. Mas às vezes acontece, já aconteceu comigo, inclusive foi o motivo da minha demissão, que eu pedi demissão, mas isso é papo para outro vídeo. Nessa história com a minha cliente, o que aconteceu? A gente já vinha trabalhando 2 anos juntas, eu entregando bastante resultado para ela, só que teve um período da empresa dela que o atendimento dela estava muito ruim. Os funcionários não atendiam direito, os leads chegavam e eram, sabe assim, aquela bagunça, aquela confusão no escritório, informações erradas, a própria cliente, a própria cliente não, a própria CEO da empresa era muito grosseira com os clientes dela. E isso começa a refletir dentro do fechamento ali, das vendas mesmo da empresa. E aí foi onde ela explodiu, ela estourou, porque ela começou a receber muitas avaliações negativas. E aí ela ficou extremamente nervosa e ela veio descontar em cima do marketing, com certeza. É sempre em cima do marketing que a bomba vai estourar, tá? Então, quem trabalha com marketing, principalmente quem empreende, a gente precisa ser meio casca-grossa nesse sentido, assim, de qualquer coisa que acontecer de ruim dentro de uma empresa, geralmente o culpado vai ser o marketing, ou o marketing vai ser chamado para resolver um grande problema. Então, a bomba sempre estoura no marketing. Sempre não, mas geralmente estoura na gente. Então aconteceu isso, ela começou a receber uma sequência de avaliações negativas e ela ficou extremamente irritada e veio para cima da gente, mas veio assim com uma falta de educação gigante, xingando, dizendo que a empresa dela ia falir, que ela precisava que a gente tomasse uma atitude e desse resultado para ela, que ela não ia ficar pagando 10 mil reais mês pra gente não entregar resultado para ela. Então ela veio assim, realmente, eu esperava que a parceria ia finalizar por ali, mas foi aí que veio a virada, a jogada de mestre, olha só. Primeiro de tudo, antes de eu falar isso, eu gosto de deixar bem claro a importância que é de você realmente ter um método que entregue resultado mesmo para os seus clientes.
É só assim que a gente consegue se safar de qualquer problema. Se a gente não entrega resultado, a gente não tem argumento, a gente não tem repertório para poder tratar de uma situação assim, de uma crise dessa com o cliente. Então, a primeira sugestão que eu dou aqui é: valide o teu método, veja se ele realmente entrega resultado, se o teu cliente realmente está satisfeito ou se a maioria dos teus clientes estão satisfeitos, porque isso vai fazer total diferença no momento de lidar com uma situação de crise dessas. Então, o que que eu fiz? Qual foi a primeira atitude que eu tomei? Claro, eu não respondi, eu falei, eu vou ver o que a gente pode fazer, o que a nossa equipe aqui pode fazer, e eu comecei a fazer uma pesquisa de todos os concorrentes dela da região. Todos, então eu identifiquei site dos concorrentes, Instagram dos concorrentes, o tipo de conteúdo que eles estavam fazendo, se eles faziam feed, se eles faziam caixinha de pergunta, se eles produziam stories, se eles mostravam a vida pessoal ou não. Eu fiz cliente oculto também, então eu agendei consultas, então eu verifiquei se eles cobravam pela consulta, qual o valor que era dessa consulta, como que eles me atendiam desde o início, de quando eu entrei em contato pela primeira vez. Eu chequei todas as avaliações desses concorrentes, então eu fiz essa pesquisa, né? Fiz uma análise SWOT, que a gente chama no marketing, pontos fortes, pontos fracos, e aí eu fiz todo esse levantamento e entreguei esse levantamento para ela com sugestões do que a gente poderia fazer para melhorar. Dentro dessas sugestões eu incluí alguns formatos criativos diferentes para a gente aplicar no perfil dela. Então, uma coisa que ela não fazia era responder caixinha de pergunta. E a caixinha de pergunta, ela é um formato de conteúdo que ela gera muita autoridade e também proximidade com os clientes. Então, é interessante porque por mais que sejam os stories e muita gente não investe muito tempo produzindo stories, os stories ele é um lugar muito intimista, então ele é bom para fechar vendas também e estreitar, na verdade, o relacionamento com os clientes. Então eu trouxe uma série de novas estratégias de formatos criativos ali para ela, e aí também sugeri implementar uma plataforma de CRM que foi de Customer CRM, Customer Relationship Management, que é basicamente a gente administrar ali, criar um inbound, um conteúdo inbound com os clientes. A gente usou, eu não lembro qual agora, qual que foi, mas acho que foi a RD Station. Então a gente começou a produzir uma série de conteúdos em e-mails também. Então a gente criou várias newsletters e a gente envia semanalmente para os clientes e outras estratégias também de conteúdo, o que fez fortalecer muito mais a marca dela. E eu fui sincera, eu fui obrigada a ser muito honesta com ela e dizer: olha, fulana, o problema aqui está dentro do escritório. O atendimento precisa melhorar. E a gente vê esse resultado nas provas sociais e nas pesquisas que eu fiz com os teus concorrentes. Então, o atendimento está sendo o maior problema. Eu até sugeri fazer uma pesquisa com os clientes dela e ela não aceitou. Então, assim, existe também, é muito delicado esse tema, porque quando a gente fala para um cliente o problema está dentro da sua empresa, isso é uma dor, assim, vai magoar o cliente. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu vim com uma série de embasamentos, de técnicas, de artefatos para justificar ou amenizar essa dor de que, beleza, ó, o marketing vai fazer tudo isso que a gente levantou que dá para melhorar, porém o teu atendimento também precisa de uma atenção. Ela entrou em negação, com certeza, ela não aceitou de primeira as minhas sugestões e disse inclusive por e-mail que se era isso que eu tinha para entregar, então ela iria em busca de uma solução melhor. Nesse caso, o que que eu fiz? Era minha cliente meu maior FII, ela me sustentava. Eu mantive a minha calma,
como eu sabia que eu já tinha feito um grande trabalho de pesquisa, eu tinha entregado o meu melhor ali para ela, não tinha mais o que fazer, porque eu entendi, após uma pesquisa e estudo, eu entendi que o problema estava dentro do escritório dela, com os colaboradores dela, inclusive com ela. Então eu falei, ok, não tem problema, continua à disposição. Pronto, a gente ficou acho que pelo menos uma semana sem se falar, só ali fazendo o básico, né, que a gente já faz. E aí depois ela voltou, depois de ter refletido, ter parado para pensar um tempo, ou talvez ter feito outros orçamentos com outras empresas e percebeu que outras empresas não entregavam o que a gente entrega pelo valor que a gente faz, né? E aí ela começou, então, Cris, vamos aplicar. Então a gente começou a aplicar a caixinha de pergunta. A gente fechou com a plataforma de CRM, o RD Station. Começamos a criação de conteúdo de blog. E claro que a nossa demanda aumentou bastante. De início eu não cobrei nada, mas logo após um período, aí eu já aumentei o FII também. Então olha só, a cliente veio extremamente chateada e braba, a gente com inteligência levantou o tapete, né? Bateu a poeira ali, limpamos a casa, entregamos sugestões, abrimos o olhar dela para uma melhoria interna da empresa dela e ela aceitou, e depois que ela aceitou, a gente cresceu mais de 200% de resultado para ela, tanto de faturamento quanto principalmente de visibilidade. Muita visibilidade. A conta dela saiu, a gente estava em 4 mil seguidores, a gente foi para 20 mil com as novas estratégias. E como que tá atualmente? Atualmente está uma relação muito boa, ela me respeita mais, então de vez em quando ela vem com umas tacadas assim, porque é o jeito dela também. A gente que trabalha com vendas, com relações interpessoais, a gente também precisa ter esse jogo de cintura, de não deixar a pessoa fugir do extrapolar o limite com a gente, mas a gente também tem que ter um discernimento de que, poxa, empreender existem vários desafios e vai ter dias que a pessoa não vai estar bem, né? Não justifica ser uma pessoa rude, grossa, mal educada, mas como que a gente lida com isso? Então, hoje em dia, a nossa relação tá muito melhor. Cada coisa que ela me pede a mais, quando é muito estratégico e demanda muito, eu cobro a mais. Então, eu também me posicionei, porque eu entregava muita coisa para ela, cobrando o mesmo FII há muito tempo. Então, eu falei, peraí, então agora a gente vai jogar de igual para igual. E isso eu também ganhei respeito quando eu comecei a jogar de igual para igual. A jogar não, a trabalhar realmente, né? Tirar esse medo de, porque é meu maior cliente, porque é o que me paga melhor, e meu Deus, eu preciso fazer tudo para que ela fique comigo. Não, se o cliente está insatisfeito, eu não posso, não tenho, eu tenho que fazer, eu vou lá, pesquiso, vou em busca, entrego o melhor. Mas se o cliente não está satisfeito, não tem muito que a gente fazer depois de entregar o nosso melhor. Então hoje a nossa relação está muito boa, o perfil dela cresceu demais. Ela está fazendo 25 anos de empresa e a gente conseguiu melhorar muito e entregar muito resultado com essas estratégias. Então fica aqui essa dica para que, se acontecer com você, que você tenha sabedoria. Não haja por impulso para não responder o cliente da mesma forma que ele, né? Isso traz também bastante posicionamento para a gente, um posicionamento bem ético, isso é muito legal. E sempre vai em busca de entender o que está acontecendo e pesquisar. E aí sim você vem para uma reunião com o teu cliente com base, com dados, com estratégias novas. E aí você pode até aumentar o teu FII depois de uma grande crise dessa. O meu objetivo aqui nesse canal não é trazer fórmulas mágicas para vocês, porque não existe. Cada caso é um caso, cada experiência é uma experiência diferente. Tem momentos que a gente vai precisar de uma técnica para tomar uma atitude, tem momentos que a gente vai precisar intuir, sentir, analisar, ver o que está acontecendo para depois tomar uma decisão.
Então não é fórmulas mágicas que eu trago aqui, mas é compartilhar um pouco desses bastidores de empreender, principalmente quando a gente boutiques, agências que não são com grandes equipes, com um atendimento específico para cada cliente. Espero que esse tipo de conteúdo ajude vocês. Se vocês gostaram e se já passaram por alguma situação parecida, deixa aqui nos comentários, que eu quero ler e quero continuar essa troca com vocês. Se inscreva no canal se você não é inscrito também, para que você receba mais conteúdos nesse sentido. Eu vou estar sempre contando a minha experiência, então talvez possa te ajudar. E compartilhe com pessoas que você acha que já passou por algo parecido ou que você pode ajudar entregando esse conteúdo, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.